Este real social foi lançado muito antes de nascerem, de chegarem ao mundo os nossos próximos intervenientes aqui no programa da manhã. Estávamos em 1988, faz parte do álbum Surrealizar. Já a seguir, no ar, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tenho que confessar que este tema, o ser humano deste tempo está habituado a pisar em tudo. Para consumir todas as sextas-feiras, 10 minutos depois das 10 da manhã. André Ferreira, Francisco Gomes, Jorge Afonso e Tiago Queiroz comentam os temas mais marcantes da semana de uma forma politicamente incorreta. Bem, bom dia, Maria João. Bom dia, caríssimos ouvintes. Agora que eu estou a perceber porque é que não me estava a ouvir. Bom dia, rapazes. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. Muito bem. Francisco Gomes, Jorge Afonso, os próximos minutos são da responsabilidade destes dois. Bem, sejam bem-vindos a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais este programa em modo quarentena. Tem que ser. Mas hoje vamos falar um bocadinho menos do Covid-19. Vamos falar de Covid-19, mas um bocadinho menos daquilo que é normal. E vamos começar por um tema por uma campanha que recentemente foi muito publicitada nas redes sociais, chamada Máscara 19. Provavelmente muitos ouvintes já ouviram falar. Uma campanha de sensibilização, uma campanha de ação contra a violência doméstica, em que as mulheres vítimas de violência doméstica iam a uma farmácia. Eu não estou a ouvir o Francisco. E pediam máscara 19. Essa expressão, ao ser ouvida pelo farmacêutico, desencadearia o processo legal em relação à denúncia de violência doméstica. Desculpa interromper-te, Francisco. Jorge, já ouves o Francisco? Não, eu não estou a ouvir o Francisco, não. Oh, que pena. Olá, Jorge, estás-me a ouvir? Agora estás-me a ouvir, Jorge? Não, o Jorge não te ouve. Isso é uma grande pena. Oh, Jorge, mas ouves-me a mim, certo? Sim, te ouço, sim. Ok. Pois, não sei porque é que não te está a ouvir ao Francisco. É uma pena, de facto. Já ouvi um bocado da voz, mas de resto não consigo ouvir mesmo nada. Muito bem. Olha, então quando for a tua vez, eu vou ficar aqui de intermediária, pode ser? Ok, muito bem. Francisco, continua então. Bem, como eu estava a dizer, a pessoa ia à farmácia, pedia a máscara 19 e ao fazer isso seria uma espécie de pedido de ajuda ao farmacêutico que desencadearia a ação legal. Qual é que é o problema? É que, pelos vistos, a campanha não estava em funcionamento. O que aconteceu foi que esta associação enviou mail às instituições responsáveis, mas a parte legal, ou seja, a parte de articulação com as autoridades, não estava montada e, além do mais, apenas a primeira expressão desta campanha teve em conta e deu a entender que era uma campanha nacional, quando na verdade só acontecia na farmácia do Hospital de São João e, na verdade, nem aí acontecia. Isto é muito grave, apesar da Assembleia Feminista de Lisboa já ter vindo a público pedir desculpa e já ter tentado consertar o caso. Isto é muito grave, porque neste tipo de casos não há espalho para falhas, não há espaço para erros e não há espaço para falhas de comunicação, como isto foi tido, porque isto é uma grande irresponsabilidade e nós estamos aqui no campo de vidas e de salvar vidas. E acho sinceramente que estas instituições devem pensar melhor em relação àquilo que fazem e devem ter muito mais atenção às suas campanhas. Agora é a parte do Jorge intervir. Jorge, o Francisco esteve aqui a falar da campanha da Máscara 19, da violência doméstica e do Covid. Exatamente, foi uma campanha cujo objetivo era muito bom e que muita gente partilhou nas redes sociais durante esta semana, mas que infelizmente foi lançada antes do tempo, teve dificuldades no seu lançamento. Se calhar vai ter um objetivo ineficaz, mas pronto, esperemos que ainda vá a tempo, porque é algo que é preciso combater a violência doméstica mesmo durante este tempo. Indo ao nosso primeiro tema, é uma questão que
foi muito badalada esta semana, sobretudo no final, que foi a proposta do Governo sobre a libertação de presos, que foi aprovada por toda a esquerda no Parlamento, incluindo com o voto da deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, abstenção do PAN e votos contra do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, cujo objetivo é diminuir a população prisional de forma a evitar um surto de coronavírus nas cadeias. Eu devo dizer que isto é uma proposta bastante complexa, porque pode parecer uma coisa e afinal é outra, mas ao mesmo tempo é tudo e o seu contrário, é uma confusão. Porque, embora se pretenda, segundo o que diz na proposta do Governo, nomeadamente do Partido Socialista, de que se pretende deixar de fora desta legislação permitir beneficiar de perdão os homicidas, os violadores, os criminosos de violência doméstica, entre outros. Ontem a Sra. Ministra da Justiça disse que não só a libertação abrangerá 2.000 presos, como também admite juntar a lista de crimes sem perdão e os cometidos contra agentes de forças de segurança, que era algo que já tinha sido aprovado também no Parlamento, a proposta do CDS, e depois também a proposta do PCP também foi aprovada de competir aos tribunais a execução de penas territorialmente competentes. Ou seja, é tudo isso o contrário. Eu sinceramente estou totalmente em desacordo com esta legislação, nem que seja só enquanto durar este período de pandemia, porque mesmo durante este período libertar criminosos é uma caixa de Pandora que não sabemos até onde pode terminar e pode ter resultados muito negativos e se calhar até irreversíveis. Eu aqui devo dizer que me revejo totalmente na posição do líder da oposição, Rui Rio, embora não o aprecio muito enquanto líder da oposição e durante este período seu no Parlamento, por ser uma autêntica atrapalhada em muitos campos, mas eu devo dizer que concordo com ele quando ele diz que admite essa libertação, mas para prisão domiciliária, porque eles estão lá não é para apanhar uma doença e para serem condenados à morte, estão lá por condenação de uma pena, não é? Mas ao mesmo tempo não podem ser libertados assim completamente como sugere a lei. E, portanto, eu acho que estou totalmente em desacordo com isto. Acho que isto vai ter resultados um pouco negativos. É a minha opinião. Eu acho que este processo e que esta ideia de lei, ou esta medida, é uma medida muito controversa. Eu próprio não sei bem para que lado é que estou. Percebo os dois lados. O lado das pessoas que dizem que isto é um caso mais do que um caso de justiça. Isto é um caso de direitos humanos, porque as prisões, apesar de tudo, são um sítio de fácil, a partir do momento em que o vírus entra, um sítio de fácil propagação. Percebo também o outro lado que diz que, à partida, as prisões, devido ao seu confinamento obrigatório, são um sítio de maior proteção, porque, à partida, os presos, tirando a relação com os guardas prisionais, não têm muito mais contacto com o exterior. Eu acho que isto é uma medida muito discutível em alguns aspectos, indiscutível noutros, muito aquilo que o Jorge disse, mas acho que se ela for para ir para a frente da forma que está a ser, ainda por cima com a comunicação horrível em que ela está a ter para com o público, eu acho que sinceramente vai dar asneira. E as pessoas têm que, e acho que neste momento, aquilo que eu disse, a comunicação tem que ser melhor, e acho que o governo, a verdade seja dita, e a verdade, e o mérito a quem? António Costa tem estado muito bem durante grande parte dos momentos nesta altura difícil, mas acho que sinceramente esta medida nesta altura, com o clima de instabilidade que está, deve ser tomada com muito mais calma, com muito mais ponderação, e a mim quer-me parecer que eu estou a aprovar esta medida a uma grande velocidade, porque estão, e bem, preocupados com outras coisas, mas não sei até que ponto é que ela vai estar muito bem montada, e a articulação, porque à partida esta libertação não é uma libertação definida, será até o final da pandemia, até que ponto é que o processo depois do final da pandemia, ou seja, o processo de reinserção na prisão, que talvez acontecerá,
como é que ele vai ser feito, e isso é tudo questões a ter em conta, e acho que se estão a esquecer de algumas delas. Sinceramente, eu não sei até que ponto eu nesta altura, se estivesse no Parlamento, talvez me abstivesse, ou se calhar votava contra no sentido de tentar aprovar uma lei mais clara e uma medida muito mais clara. Jorge, tu não ouviste nada do que Francisco disse, não é? Não, absolutamente. É um ato de fé, olha, hoje para ti, muito obrigada por confiares em nós. Basicamente, o Francisco concordou contigo e acrescentou que é uma medida controversa e que de facto Exatamente. não é fácil e tem muitas pontas soltas. A seguir. Ok, muito bem. Vamos terminar este nosso espaço falando do Chega e do seu líder André Ventura. Primeiro, porque o líder do Chega, André Ventura, pediu, ou vai pedir, não se percebeu muito bem, a demissão da liderança do Chega por 3 motivos. Porque, alegadamente, está cansado daqueles que sistematicamente boicotam o trabalho da Direção Nacional, dos que sistematicamente estão contra as posições da Direção Nacional e sistematicamente se empenham mais em atacar o partido. Sinceramente, eu tinha desconhecimento disto. E depois, o que eu quero dizer é que não percebo esta atuação de André Ventura, porque isto quase que parece 2 coisas. Primeiro, que André Ventura quer ser o centro das atenções mesmo com esta pandemia e inventa estas coisas para tal. E segundo, que André Ventura quer ser num partido, quer seja no Chega ou noutro qualquer que aí venha, o one-man show, como aconteceu, por exemplo, no Reino Unido com o Nigel Farage, que ele teve no UKIP, teve no partido do Brexit. O Nigel Farage, para quem não sabe, foi a grande figura do Brexit no Reino Unido, que sempre se bateu para isso desde o início. E por onde quer que ele passasse, ele não queria saber do partido, só queria saber dele próprio. Ele era o rosto de tudo. Mas também, segundo aquilo que eu vi em alguns artigos, sobretudo até no Expresso, que diziam que estas pessoas que contestam André Ventura não têm, como é que eu ia dizer, não têm uma maioria sólida dentro do partido para lhe fazer frente. Então o que eu pergunto é, se André Ventura não tem oposição à altura, então esta fita para quê? Essa é a minha posição. Francisco. Eu acho que o André Ventura se demite, acima de tudo, por três motivos, como o Jorge disse, mas um bocadinho diferentes, que é a mania da perseguição, o ser André Ventura e pouco amor à democracia, porque ele diz que isto aqui faz-me entender que há convulsões internas dentro do partido normais daquilo que se chama democracia. Mas isto é interessante, este caso do Chega é interessante porque isto, como o Jorge disse, isto aqui hoje é mesmo Sexta-feira Santa, porque eu e o Jorge a concordarmos tantas vezes, só pode ser mesmo esse o caso. Eu acho que o André Ventura tem que perceber que está num partido, e está num partido num sistema democrático, por isso o seu partido internamente também tem democracia. Mas isto é interessante, este caso do Chega e da André Ventura e dos grunhos todos, porque nós, nesta altura de pandemia, estamos a deixá-los um bocadinho de lado porque estamos mais preocupados com outras coisas e eles estão a sofrer, coitadinhos, e por isso têm que arranjar algum motivo para chamar a atenção. Isto não é mais que uma chamada à atenção desesperada de André Ventura, que também podia ter sido bonito, e podia ser bonito nós começarmos a ignorar André Ventura até o final da pandemia para ver o que é que vai acontecer. Provavelmente nós saímos da quarentena e André Ventura vai ficar muito triste e vai continuar a falar isto durante os próximos anos, que foi ignorado durante a pandemia. Isto é engraçado. Eu gostava que guardássemos isto para quando acontecer alguma demissão e o senhor André Ventura disser que é oportunismo, nós mostrarmos isto e para ver como é que ele reage. E mais uma vez, Jorge, tu não ouviste nadinha, não é? Absolutamente. Valha-me Deus. Olha, eu nem consigo resumir porque o Francisco falou tão bem, eu estive para aqui a rir-me a ouvi-lo falar, mas basicamente o Francisco disse que estamos mesmo na Semana Santa, porque é inacreditável a quantidade de vezes que ele concorda contigo e que tu concordas com ele. É verdade. Olha, se me permites, antes de terminar, vou só trazer aqui um caso insólito, que alegadamente muita gente achou mentira, mas deixa-me só revelar. Esta semana foi o Chega, também, que fez uma publicação nas redes sociais com a foto de uma rapariga muito bonita e de máscaras de combate ao Covid-19. E a publicação dizia o seguinte: e passo a citar, esta é a Susana Oliveira, estudante de arquitetura e candidata ao Conselho de Marco Canaveses pelo Chega.
usou a sua quarentena para produzir 1.643 máscaras para entregar à população de forma gratuita. Se fosse um comunista do governo a fazer, vocês iriam partilhar. Mas como foi o Chega a fazer, aposto que ninguém vai partilhar. Estamos contigo, Susana. Eu quando vi isto, eu pensei que fosse mentira e que fosse uma anedota, mas afinal houve muita gente que acreditou nesta publicação. Sabe o que é curioso? É que a rapariga que eles partilharam, a foto, não é nenhuma Susana Oliveira, não só porque não existe nenhuma... Susana Oliveira, exatamente. Não existe no registro nenhuma militante do Chega chamada Susana Oliveira, como também a foto é de uma ex-atriz pornográfica dos Estados Unidos, Mia Khalifa. Eu não duvido que o trabalho de Mia Khalifa seja muito apreciado por muitos, mas acho que ela ainda não produz máscaras. Se bem que ela disse que estava arrependida do seu trabalho e agora faz coisas um pouco mais dignas, eu que saiba, ela não produz máscaras ainda. E a principal mensagem a tirar deste caso é que Portugal é um país de grandes e bons costumes, porque para acreditar nisto quer dizer que não vê pornografia. Fiquei muito desiludido com a cultura cinematográfica dos portugueses. Fiquei mesmo muito desiludido. Rapazes, eu estou sem palavras. O que nós perderíamos e nunca chegaríamos a saber se vocês não entrassem para esta casa adentro todas as sextas-feiras às 10 da manhã. Eu ainda estou aqui a processar esse post do Chega. Depois para a semana, se tiver conseguido algum tipo de processamento, porque aqui a minha caixa RAM agora bloqueou. Eu também ontem, quando o Jorge me disse, também fiquei assim. Aqui a motherboard agora deu algum curto-circuito. E é tudo por hoje, rapazes? Exatamente. Sim, acho que sim. É acabar os programas como tem sido nas últimas semanas. Tenham cuidado com vocês. Fiquem em casa e aproveitar. Agora está a acabar este período. A partir, acho que é no final desta semana, que também nós já pandemia, podemos sair do nosso conselho, também... mas não saiam, está bem? Continuem no confinamento, continuem em casa, que isso é que é importante. O Covid-19 lidera-se, não é? Jorge, vais ter de repetir porque tu e o Francisco falaram ao mesmo tempo, nós percebemos a mensagem do Francisco, agora a tua, e depois então fechamos. O que eu estava a dizer é que durante esta pandemia são estas pequenas coisas que se podem ir buscando e para mudar um pouco o filme, porque de resto o Covid-19 lidera em tudo, infelizmente, não é? Francisco Gomes, Jorge Afonso, é um gosto ter-vos connosco. Boa Páscoa para ambos. Obrigado igualmente, Maria João. Boa Páscoa para todos. E até 2 a 8 dias. Exatamente. Beijinho, Maria João. Um abraço a todos. E são estes os nossos politicamente incorretos. E só está a equipa pela metade, porque do outro lado ainda existe o Tiago Queiroz e o André Ferreira.